Mas eu costumo dizer que experimentar milagres não muda caráter. Experimentar a mão de Deus não faz com que você conheça Deus verdadeiramente. Porque tem pessoas que experimentam milagres, pessoas que experimentam prodígios, pessoas que experimentam o agir de Deus, os de repente de Deus, mas eles não adentram para um lugar de intimidade. Eles não adentram para um lugar de obediência ao Senhor. Alô, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, com alegria, com fôlego novo e com vida de Deus. Creio que Deus vai ministrar o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Ó, Gi falou, foi extraordinário, né, Gi? Hoje nós vamos contar isso lá na mentoria. Na mentoria, Crie Seu Futuro, e vai ser poderoso, em nome de Jesus. Deus seja louvado. O meu também foi tranquilo, foi bênção. Organizei algumas coisas. Tentei responder os WhatsApp, mas não deu para responder tudo. Porque como eu viajei, eu fiz a formação, eu fiquei alguns dias fora. Quase 2 semanas. Off. Esse off custou caro, viu? Porque, meu Deus, depois que eu cheguei, eu não consegui ainda colocar as mensagens de WhatsApp em dia. E tem muita mensagem. E ontem eu tirei um tempinho para isso. E descansei também, né? Fui para a igreja, vivenciar ali aquele tempo precioso. E Deus é bom, né? E é por isso que nós precisamos estar atentos, queridos, às pequenas coisas. Às vezes nós temos oportunidades incríveis na nossa vida, mas nós não a valorizamos, né? Estar com a família é uma oportunidade incrível, almoçar em família é uma oportunidade incrível, poder assistir às vezes um filme em família, dar risada, estar junto, são coisas que aparentemente parecem pequenas, mas principalmente no mundo de hoje são gigantescas. Então todas as vezes que a gente tem essas oportunidades, são dias tremendos, dias extraordinários que a gente tem vivido aí na presença do Senhor, tá bom? Então vamos estar ministrando uma palavra aqui. Tati e Nádia pedir oração pela família aí, né? Vamos estar orando pelas nossas famílias, especificamente, tá bom? Senhor, nós oramos essa manhã, colocamos diante do altar do Senhor a vida, Senhor, dessas mulheres, pessoas que estão aqui nessa manhã. O Senhor conhece a necessidade que elas têm. Em especial, colocamos a Nádia, que está em um momento muito específico da vida dela. Que o Senhor dê a ela sabedoria para que ela, como uma mulher sábia, como a tua palavra diz, ela possa ser a construtora da casa, do lar, em sabedoria no Senhor. Que hoje, Pai, a tua mão seja estendida sobre ela, para que os olhos dela possam ver, enxergar e que ela possa discernir, Senhor, possibilidades em meio a esse relacionamento, para que ela tome decisões segundo o teu projeto, segundo o teu plano e segundo a tua vontade. Senhor, que ela não tome decisões precipitadas, para que ela não se arrependa, ó Deus, das decisões. Tome em tuas mãos a vida da Tati, a família dela. Senhor, conduz, dirige, orienta. Cada família aqui representada, Pai. Que casamentos sejam tocados, filhos, ó Deus, mulheres possam ser levantadas como sábias e homens como sacerdotes dentro desses lares. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. E a palavra de Deus se encontra em Êxodo 40, versículo 36 e 37. Êxodo 40, 36 e 37. A palavra de Deus diz assim, ó. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas, se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. Presta atenção. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. Espírito Santo, fala conosco, ministra o nosso coração nessa manhã, no nome de Jesus. Essa palavra, queridos, ele fala de dependência de Deus, dependência do Espírito Santo, direcionamento de Deus para as nossas vidas. Ser guiadas pelo Espírito Santo do Senhor. Essa palavra aqui, ela fala do povo que Deus tirou do Egito, dos israelitas, e ali no deserto eles construíram um tabernáculo. E era algo nítido, era algo visual o que acontecia com ele. A palavra de Deus diz que de dia tinha a nuvem do Senhor
que ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia uma coluna de fogo à vista de toda a nação de Israel. Não era algo espiritual apenas, era algo realmente físico. Eles viam a nuvem ali cobrindo, e à noite eles viam literalmente uma coluna de fogo para esquentar, para cuidar, para trazer ali a orientação de Deus, né, para a vida deles. Isso é bem interessante, porque esse povo foi um dos povos que mais sinais, milagres e maravilhas presenciaram na presença de Deus. Esse povo aqui, o povo de Israel, o povo que foi arrancado do Egito, eles presenciaram assim coisas incríveis que nós falamos até hoje, né? Cair pão do céu, sair água da rocha, o mar se abrir, né? Os inimigos serem destruídos, verem toda uma nação ser subjugada por pragas e eles passarem ilesos diante das pragas. Então esse povo aqui, eles de fato eram um povo que experimentava milagres. Mas eu costumo dizer que experimentar milagres não muda caráter. Experimentar a mão de Deus não faz com que você conheça Deus verdadeiramente. Porque tem pessoas que experimentam milagres, pessoas que experimentam prodígios, pessoas que experimentam o agir de Deus, os de repente de Deus, mas eles não adentram para um lugar de intimidade. Eles não adentram para um lugar de obediência ao Senhor. E esse povo, queridos, eles foram um povo que eles rodaram ali no deserto durante 40 anos. Eles eram para chegar na Terra Prometida, segundo estudiosos, de média ali de 11, no máximo 40 dias. Mas tem estudiosos que dizem que em 11 dias eles já poderiam estar na Terra Prometida, na terra que manava leite e mel. Mas eles, por desobediência, por um olhar errado, por declarações erradas, eles começam a vagar durante 40 anos no deserto. E esse vagar no deserto, eles eram conduzidos ainda assim pelo Espírito de Deus. Eles eram direcionados pelo Senhor. E, na verdade, eu estou trazendo uma visão geral dessa palavra, mas eu quero focar aqui em ser conduzido, em ser guiado, em ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, queridos, na nossa vida, muitas vezes não, basicamente todos os dias nós temos que tomar decisões. Decisões quando vamos acordar, decisões do que vamos vestir, decisões do que vamos falar, decisões de como vamos tratar nosso marido, os nossos filhos, decisões do que nós vamos comer, decisão se nós vamos fazer uma atividade física ou não, decisão das tarefas diárias que nós temos que fazer, decisões como alguém trouxe aqui pela essa manhã. Eu tô pedindo divórcio pro meu marido. Olha que decisão pesada. Olha que decisão desafiadora. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: as suas decisões, elas têm sido guiadas pelo Espírito de Deus ou pela sua vontade e as suas emoções? Existem, queridos, pessoas hoje que estão sendo totalmente guiadas pelas suas estruturas de emoção. Ah, eu tô com raiva, eu tomo decisões. Ah, eu tô triste, eu tomo decisões erradas. Ah, eu tô muito feliz, eu tomo decisões erradas. Né? Tem pessoas que estão muito felizes, come demais. Tem pessoa que está muito feliz, ela compra demais. Então, assim, tem pessoas que estão muito triste, ela maltrata outras pessoas, ou ela gera ali um processo de melancolia contínuo, né? Nunca sai daquela tristeza, nunca sai de processos que já deveria ter saído. Pessoas que estão em luto durante 3, 4, 5, 10 anos e não saem desse processo de luto, né? Então, essa necessidade de você realmente ser guiada pelo Espírito de Deus, né? É mais ainda, Camila, do que inteligência emocional apenas. É uma inteligência espiritual, né? É uma inteligência emocional, sim, tá ligado à inteligência emocional, mas uma inteligência espiritual, aonde você para ouvir a voz de Deus, aonde você para ouvir a voz do Espírito Santo. E às vezes, queridos, dentro de nós tem tanta agitação, dentro de nós estamos com falta disso que Camila disse, com falta de inteligência emocional. Nós temos tantas agitações dentro, tantas emoções, tantos medos, tantas angústias, tantas aflições, que nós tomamos decisões erradas. Nós falamos o que não era para falar, nós caminhamos em uma direção que não era para caminhar. E para o povo aqui israelita, estava mais prático. Porque a palavra diz assim, que sempre que a nuvem se erguia, ou seja, a nuvem levantava e ela começava a andar. Eles entendiam que era para sair daquele lugar e começar a caminhar. E sempre que a nuvem parava, eles também paravam e acampavam no lugar onde a nuvem parava. Hoje nós não temos a nuvem, que está literalmente aos nossos olhos para que a gente veja. Mas nós temos dentro de nós a presença ilustre do Espírito de Deus. Que aqui dentro, queridos, através de um testemunho interior,
Ele fala conosco, vai. Ele fala conosco, volta. Ele fala conosco, não faça. Ele fala conosco, fique alerta. Ele fala conosco, tome essa decisão. Nesses dias que eu tive lá na formação, eles tinham uma formação mais... nem era uma formação, era um mastermind, com um valor bem alto. E eu falei assim, será que faz sentido eu entrar nesse momento e tal? E eu falei assim, sabe de uma coisa? Não vou tomar nenhuma decisão aqui. Sabe por quê? Porque dentro desses ambientes que a gente vai de formações, de treinamentos, dentro desses ambientes já tem toda uma estrutura de venda para nos vender, para trazer ali uma venda sobre as nossas vidas. Então, quando você tá lá, você precisa falar assim, olha, eu pensei comigo, era uma coisa boa? Era bênção? Era. Só que era pra mim, e essa é a pergunta. Tem coisas, queridos, que são bênçãos? São. Tem coisas que são portas? São. Só que é pra mim. É esse momento que Deus tem pra mim. Eu voltei pra casa e eu pensei, eu analisei, eu descobri que era uma porta boa, que era pra mim, só que eu não estava ainda no momento certo. Qual o discernimento que eu tive? Que eu vou aguardar um pouquinho mais pra poder tomar essa decisão de entrar nesse processo que é o Mastermind. Então, assim, tem coisas, queridos, que são boas portas, tem coisas que são boas oportunidades, só que você vai precisar discernir. É de Deus pra mim? É um plano do Senhor pra mim? É um projeto de Deus pra minha vida? Tem coisas que nós estamos entrando que Deus não disse pra entrar. Tem relacionamentos que nós estamos insistindo nele que Deus não disse pra insistir. Tem compras que nós fazemos que Deus não disse pra fazer. Tem decisões que nós tomamos que Deus não disse pra tomar. E talvez você esteja em um lugar que você não suporta mais. Talvez você esteja num lugar que você disse, chega, não suporto mais esse lugar. Mas talvez a decisão que você tomou não é a decisão que Deus tem pra você. E nessa manhã, eu quero ministrar pra você a respeito de ser dependente do Espírito de Deus. De ser dependente da orientação de Deus pra sua vida. De ser dependente do Espírito de Deus te conduzir, te guiar, te direcionar, te orientar. De perguntar pra Deus a respeito de coisas grandes, mas a respeito de coisas simples. De perguntar para Deus, de aprender a adentrar em um lugar onde você fala com Deus o tempo inteiro. Onde você diz assim, Senhor, isso aqui é para eu falar, isso aqui é para eu fazer, isso aqui é para eu comprar, isso aqui é para mim tomar essa decisão. Porque às vezes, queridos, nós estamos entrando em guerras, em problemas, em situações que não eram para a gente entrar. Às vezes o Espírito de Deus está ministrando ao nosso coração, mas nós estamos tão agitados com tantas coisas que nós não paramos para ouvir a voz do Senhor. Que nós não paramos para ser guiados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu estou muito agitada, eu vou contar para você o que eu faço. Quando eu tenho que tomar uma decisão e eu estou muito agitada, eu paro tudo. Eu paro tudo. Aí o que eu faço? Eu faço um jejum. Eu vou para o lugar da oração. Às vezes eu tô tão agoniada nas minhas decisões que eu pego meu caderno. E no meu caderno eu começo a escrever para Deus. E fazer para Ele perguntas. E eu faço um monte de perguntas para Deus. Isso aqui, Senhor. Isso aqui, Deus. Isso aqui, Deus. Isso aqui, Deus. E eu aquieto meu coração. Queridos, e gradativamente Deus vai me respondendo. Às vezes naquele momento em que eu tô perguntando, o Espírito de Deus que habita em mim já começa a me responder. Tem coisas, queridos, que nós queremos. Tem coisas que nós queremos muito e que é uma porta muito top, mas não é a vontade de Deus para você. Eu já tive em lugares assim, onde uma porta extraordinária se abriu, mas ela não estava congruente com o meu propósito. Não era um plano de Deus para mim. Não era um projeto de Deus para mim. Ser guiado pelo Espírito Santo é parar para ouvir a voz de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo é muitas vezes aquietar as suas emoções para ouvir a voz do Senhor, para ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero te aconselhar nessa manhã. Não tome grandes decisões, nem pequenas decisões, nem médias decisões, sem consultar o Espírito Santo. Quantas vezes, eu vou perguntar aqui, quantas vezes Deus está falando aqui dentro com você, aqui ó, no testemunho interior, mas você está com vontade de fazer outra coisa. Aqui Deus está falando, não vai, não faça, não tome essa decisão. E você ignora a voz de Deus. Você ignora a voz do Espírito Santo.
e você toma a decisão, aquele negócio dá tudo errado, você entra num caos, e aí você fala, poxa vida, eu senti que Deus estava falando comigo, e eu não obedeci. Quem já viveu isso aqui? Fala aí pra mim, porque eu já vivi inúmeras vezes. E é por isso que hoje eu pergunto, eu jejuo, eu oro, eu escrevo, eu aguardo e então eu tomo decisões. Mas às vezes, pastor, a gente precisa tomar uma decisão rápida. Às vezes a gente precisa decidir rapidamente. Sim, nesses momentos em que nós precisamos decidir rapidamente. Você para ali em segundos. Para tudo. Olha para dentro de você. E eu vou te ensinar hoje aqui, que está ligado ao processo. Muitas vezes já fui muito impulsiva, aprendendo a lidar com isso, o Gi falou. Eu vou te ensinar até uma ferramenta de inteligência emocional. Entrar para dentro e sair para fora. Parece incongruente, mas não é, presta atenção. Às vezes quando você vai precisar tomar uma decisão importante, ou uma decisão média, ou uma decisão pequena, e é rápida, você não tem muito tempo para parar, para jejuar, para isso, para aquilo. Pronto. A primeira coisa, você vai parar ali por segundos e entrar dentro de você. Entra dentro de você e faça a pergunta. Eu tomando essa decisão, como é que vai ser? E aí você já faz aquele panorama, você olha para dentro de você. Como que estão as suas estruturas? Procura dentro de você a voz do Espírito Santo. Pergunta ali rapidamente, Espírito Santo, eu vou, não vou, fico, espero, qual é a decisão que eu tomo? Pronto, entrou aqui dentro. Gente, é literal, você para aqui, Você entra dentro e você para escutar a voz do Senhor. E outra coisa é sair para fora. O que é sair para fora, pastor? Que negócio esquisito. Você se imagina fora de você, olhando para a situação e se perguntando, o que eu posso tomar de decisão nessa situação? E eu quero que você já veja como se você já tivesse tomado a decisão daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Essa decisão vai reverberar como? Esse sair é você sair do caos que você tá às vezes e olhar como quem tá olhando de fora. Como que eu faço isso? Às vezes você para ali um minutinho, fecha os seus olhos e imagina você olhando de fora a cena. Você tomando a decisão e como essa decisão ela vai ter de resultados na sua vida. Gente, se você fizer essas duas coisas, a partir de hoje, você vai diminuir decisões erradas em uma porcentagem gigantesca. Ouvir a voz do Senhor. Pronto. Se aqui eu já ouvi Deus dizer sim, vai, ou não, não vai, aqui eu já posso parar. Mas se eu não conseguir ouvir, se imagine fora de você, olhando para a situação, você tomando a decisão sim ou não, e como que vai ser essa decisão? A curto, médio e longo prazo. Porque isso te dá um panorama. Sabe por que as pessoas tomam decisões impulsivas? Sem conduzir, sem ser orientado, sem ser conduzido pelo Espírito Santo, sem ser direcionado por conselhos. Porque elas não conseguem ver a longo, médio e curto prazo. Ela não consegue ver aquela decisão. O que ela vai gerar na minha vida. E é por isso, queridos, que nesse exato momento aqui, esse povo já tinha errado muito. Nesse exato momento aqui, esse povo, eles já estavam rodando no deserto durante muitos anos. E eles decidem que eles vão estar atentos à direção de Deus. Todas as vezes que a nuvem se levantava, eles iam. Todas as vezes que a nuvem abaixava, eles ficavam ali. E eles só saíam daquele lugar quando a nuvem do Senhor saía do lugar. Exatamente, Nívia, exatamente. É você ter essa clareza, essa visão ampla. Isso é consciência ampla, é você ter uma visão ampla, mesmo do que ainda não aconteceu. Quando você obedece a Deus, você toma decisões assertivas. Sabe por quê? Porque quando você consegue entrar nesse lugar de ouvir a voz do Espírito Santo, de ser conduzida pelo Senhor, de ser orientada pelo Espírito de Deus. Quando você consegue entrar nesse lugar de estar sensível à voz de Deus, de estar sensível à voz do Espírito Santo, ele te leva para um novo tempo, para um novo patamar, para uma nova visão, para uma nova percepção. Sabe por quê? Porque Deus vê coisas que você não vê. Deus sabe de coisas que você não sabe. Deus tem estratégias que você não tem.
Deus tem estratégias que você não tem. Então ele pode te levar para lugares que você não vai poder se levar. E essa palavra, ela fala de depender de Deus. Às vezes tem louvores como aquele: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Esse louvor, ele fala de dependência. Ser dependente de Deus. De realmente ter um coração como de uma criança. De ser dependente do Espírito Santo. Quando ele disser vai, você levanta e vai. Quando ele disser volta, você volta. E nesse lugar, queridos, de dependência, tem muitas pessoas que confundem dependência com estagnação. Deus não nos chamou para ficar paralisados. Deus não nos chamou para ficar estagnados. Não, não. Deus não nos chamou para esse lugar. E tem pessoas que confundem a palavra de dependência com estagnação. Deus não quer um povo estagnado, que não cresça, que não floresça, que não frutifique, que não se mova. Só que Deus chamou um povo para se mover, não apenas se mover assertivamente. Deus chamou um povo para que seja guiado, conduzido, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Deus chamou um povo para que ouça a voz do Senhor. E mesmo que todo mundo ao redor tá dizendo para você: você é doida, não vai dar certo, as coisas não vão acontecer, isso é coisa da sua cabeça. O Espírito de Deus que habita em você está dizendo: vai, faz, se posiciona, toma essa decisão. Então eu quero dizer para você nessa manhã que eu quero ensinar para você: seja dependente do Espírito Santo. Seja dependente de Deus. Nas pequenas, nas médias, nas grandes decisões. Dependa de Deus em tudo. Em todas as coisas. Mas não confunda dependência com estagnação. Tem um monte de povo de Deus. Um monte assim, ó. Muito. Que estão em um processo de auto-engano. Eles estão mentindo para eles mesmos. Que eles estão esperando em Deus. E na verdade eles estão procrastinando. E na verdade eles estão em uma zona de conforto. Na verdade eles estão entulhados em mentiras, em enganos, em autocomiseração. Eles estão estagnados. E a mentira que ele conta para ele mesmo. E eu tenho certeza que tem alguém nesse nível aqui. Que a mentira que você está contando para você é: estou esperando em Deus. Eu sou dependente de Deus, e é por isso que eu fico aqui, ó, estagnada, parada. Não. Não. Estagnação, paralisação, procrastinação, zona de conforto é diferente de dependência de Deus. Dependência de Deus, queridos, é entrar no lugar da oração. Dependência de Deus é quando eu não sei o que fazer. Eu paro para jejuar, eu paro para orar, eu paro para buscar, eu paro para escrever, eu paro para fazer campanha. Dependência de Deus é pedir orientação dele em cada ação, em cada atitude, em cada passo. Dependência de Deus é saber rasgar os seus planos e ouvir os planos de Deus. Dependência de Deus é quando você quer uma coisa e Deus fala: não é para agora. E você fala: ok, Senhor. Dependência de Deus fala de obediência. Dependência de Deus é orar e agir. Oração. Dependência de Deus nunca vai ser procrastinação, zona de conforto, paralisação, estagnação. Isso são processos de mentira e de auto-engano que muitas pessoas estão vivendo e com a desculpa de serem dependentes de Deus. Não, eu estou esperando no Senhor. Queridos, Deus, Ele sempre, em todo o tempo, Ele vai te dar orientações, Ele vai te dar comandos, Ele vai te dar direcionamento. A palavra, se você lê a palavra, existem muitos momentos onde Deus vai, ele literalmente, ele dá um comando. Ide, faça. Comandos de Deus para a nossa vida. Então que hoje, diante das suas decisões, você pare para ouvir a voz de Deus. Que hoje, diante das suas pequenas, médias, grandes decisões, você para poder escutar o Espírito Santo. E se ele disser para você: vai, mesmo que o mundo todo diga que não é para ir, obedeça a voz do Senhor. Obedeça a voz do Espírito Santo de Deus. Camila falou: eu fui essa pessoa por anos, estou aprendendo agora a dar passo e creio que Deus vai pôr o chão.
Arrasou. É isso, é disso que eu tô falando. Eu lembro que eu estava por mais de uma década, 12 anos, em um determinado lugar. E naquele determinado lugar, eu falo um ambiente de igreja, né? Uma instituição religiosa. E já tinham ali 12 anos, eu estava hiper mega adaptada, eu amava, até hoje eu amo as pessoas que fazem parte daquele ambiente, daquele lugar. Pessoas incríveis, pessoas preciosas. E a última coisa que eu queria era sair daquele ambiente, apesar de me sentir um rato naquela gaiola, né? Eu me sentia um rato dentro da gaiola, a sensação que eu tinha é que eu estava sendo sufocada por aquele ambiente, por aquele lugar. Eu não podia ser eu, né? Eu não podia ser eu, olha só que situação. E naquele lugar, Deus começou a trazer uma palavra. Deus começou a trazer lá dentro, engraçado isso, lá dentro. Deus começou a trazer visões, revelações. Seu lugar não é aqui, seu lugar não é aqui, seu lugar não é aqui, seu lugar não é aqui. E eu lembro que eu falei com meu esposo falou assim, ó, o meu é aqui. Se você quiser, você pode ir embora, você pode fazer o que você quiser, mas eu não vou sair daqui, porque aqui é o único lugar, nananã e tal. Aqui é o único lugar realmente, né, que Deus está se movendo. As coisas que algumas instituições acabam ensinando, né, que não são verdades, queridos. Ninguém é detentor de Deus, não. Ninguém tem um contrato com Deus. Não tem nenhuma instituição religiosa que tem contrato com Deus e Deus só se manifesta lá, tá? Deus se manifesta onde Ele quiser, na hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser. Então Deus vai aonde Ele quiser e a palavra de Deus diz, Ele está em todos os lugares. Isso é muito poderoso. E eu sempre fui uma leitora da palavra, né? Desde criança. Então, às vezes tinha coisas que eu via que não era congruente com a palavra e aquilo me deixava muito inquieta. E Deus começou a falar, sai, não é seu lugar, não é seu lugar. E, queridos, ali eu comecei a passar uma pressão, porque começaram a me pressionar e dizer que o capeta já estava em mim, não sei o quê, e que quando eu saísse daquele lugar, Deus não ia estar mais comigo, que eu nunca mais seria abençoada, que a partir do momento que eu saísse daquele lugar, né, os anjos já estavam com a mala pronta para sair da minha casa. Toda uma pressão psicológica, né? Eu entendo que, segundo a ignorância de cada pessoa, né, segundo o grau de consciência que ela tem, ela faz coisas. Hoje eu não tenho raiva, nem julgo, nem nada, né? Tô contando como uma experiência, tá bom? E ali diante da não aceitação, né? Da não aceitação das pessoas, da instituição, do meu marido e de tudo que estava acontecendo, eu segui a voz do Espírito Santo. E eu lembro até hoje que eu fiz um ultimato, né? Aonde eu ia, Deus falava a mesma coisa. Aonde eu ia, Deus falava, sai. Aonde eu ia. Era incrível aquela palavra. Né, não é seu lugar, não é seu lugar. Não te chamei pra estar nesse lugar, não é seu lugar. E, por fim, dentro desse contexto geral, né, eu tomei a decisão. Só que antes de tomar a decisão, eu fui a última vez nesse ambiente. E eu falei, Deus, fala comigo hoje. Mas Deus, fala comigo claramente. Deus, o Senhor sabe o quanto essa decisão aqui, ela é importante para mim. Queridos, eu amo a igreja. E eu não amo a minha igreja, eu amo a igreja de Jesus. Eu amo a igreja de Jesus, eu amo a igreja. Eu amo a igreja, eu sou do reino, eu amo a igreja de Jesus. E eu disse para Deus, Senhor, o Senhor sabe o quão é importante para mim tomar essa decisão. E eu preciso de clareza, eu preciso de convicção. Porque eu vou enfrentar uma das maiores guerras, e foi verdade, que eu já enfrentei na minha vida. Então, se eu não tiver convicção, eu não vou resistir. Se você não tem convicção, o que Deus está falando, tu não fica. Você não dá conta de prosseguir diante das lutas. E aí, naquele dia, eu passei o culto todo orando. Só a respeito disso. Quando terminou, um irmãozinho, que até hoje a gente tem muita amizade com ele, era um diácono, gente boa demais. Quando terminou o culto, ele veio e falou assim, irmã Sumaí, eu passei o culto todo tendo uma visão com a senhora. E por mais que eu não quisesse, a visão voltava, eu passei o culto todo. E ele disse assim, irmã, eu via você pegando seus filhos e indo embora. Você não ia fazer parte mais daqui. Mas você questionava para Deus, você dizia, Deus, e meu marido. E Deus dizia assim, ó, vai, porque dele eu cuido. E ele falou assim, na visão, irmã, eu via um homem de branco, poderoso. E os olhos dele eram como chama de fogo. E ele iluminava o caminho. E ele pegava a senhora e seus filhos e dizia, vem comigo. Vem comigo. E na visão, quer dizer, eu resistia, por quê? Porque eu não queria deixar meu marido para trás. É uma decisão muito forte. Queridos, daquele dia, nunca mais. Ali, foi o quê? Um checkmate. Eu falei, Deus, meu nome é Goodbye. Queridos, eu enfrentei muitas lutas. Eu enfrentei
um desafio. Meu marido ainda levou uns 6 meses ali até Deus realmente falar, convencer, porque quem convence é Deus. A gente muitas vezes quer convencer as pessoas, você não convence. Quem faz é Deus. A obra que Deus faz, queridos, você muitas vezes não vai poder intervir nelas. E essa foi a maneira de Deus me responder. Às vezes Deus dá visões, dá. Às vezes Deus dá revelações, dá. Às vezes Deus fala com a palavra, dá. Às vezes Deus traz eu aqui para ministrar a respeito de decisões para a sua vida, por conta da decisão que você está tomando, sim. Às vezes Deus traz para dizer assim, filha, quieta, dependa de mim, dependência. Ouça a minha voz, ouça o que eu quero te dizer, ouça o que eu quero te orientar. Às vezes Deus faz, mas às vezes, queridos, é aqui dentro. Ó. É o testemunho interior do Espírito Santo de Deus, que te conduz, que te guia. E é por isso que a palavra de Deus diz, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É por isso que a palavra não diz, os filhos de Deus são guiados pelos sinais de Deus. Não. Não. Pelo Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus que nos guia, que nos dirige, que nos direciona, que nos orienta, que nos capacita, que realinha o nosso caminho. Semana passada eu preguei a semana toda a respeito de recalcular a rota, de realinhamento de rota. Nós jejuamos e eu quero dizer para você nessa manhã, nas pequenas, nas médias e nas grandes decisões, consulte ao Espírito Santo. No Velho Testamento fala a respeito do Urim Tumim, das pedras do colete sacerdotal, aonde eles consultavam. E quantas vezes Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele disse, Deus, é para eu subir para a batalha, o Senhor vai ser comigo. E Deus dizia, vai, filho, eu sou contigo. O Senhor dizia, não vai. Não vai. E muitas pessoas estão sucumbindo porque ela toma decisão. E depois que ela tá lá no emaranhado, aí ela lembra de Deus. Depois que ela já fez a bagunça toda, aí ela lembra, Deus, me socorre do meu emaranhado. Me socorre das minhas más decisões. Só que Deus, ele não quer passar a sua vida inteira te socorrendo a respeito das suas más decisões. Ele quer te orientar antes de você tomar cada uma delas. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir nas pequenas, médias e grandes coisas, no nome de Jesus. Vamos orar aqui nessa manhã, para que Deus realmente te oriente aí e que você seja conduzida pelo Senhor para as decisões que você precisa tomar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa manhã. Nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua orientação, por tudo que o Senhor tem feito. E que nessa manhã, Pai, as nossas decisões possam ser guiadas, conduzidas pelo Espírito Santo. Senhor, tem pessoas aqui que estão tomando decisões que vão reverberar na sua vida, na vida dos filhos, na vida de uma geração. Ó Deus, e que hoje seja um dia de repensar as decisões. Que hoje seja um dia de aquietar o coração, de não ouvir a voz da alma, de não ouvir a voz das emoções, de não ouvir a voz do ódio, da raiva, da falta de perdão, mas de ouvir a voz do teu Espírito. E a voz do teu Espírito é verdadeira, poderosa. E ela é capaz, Senhor, de nos conduzir pelos caminhos certos, assertivos que o Senhor tem para nós. Senhor, pessoas aqui que precisam tomar decisões, ó Pai, e que não sabem para onde ir. Que nesse dia haja uma revelação, Senhor, ó Deus, dentro delas. E que elas possam ouvir com muita clarificação a resposta do Senhor de tomar decisões aqui. Ó Deus, e que verdadeiramente essas pessoas possam, Senhor, nesse dia, tanto tomar decisões assertivas, quanto receber o livramento a respeito de decisões erradas que elas iriam tomar nesse dia. Oramos nessa manhã e colocamos a nossa vida diante do teu altar. Que nós sejamos, ó Pai, conduzidos pelo teu Espírito Santo. Senhor, traz sobre a nossa vida consciência, Pai, da tua presença. Traz sobre a nossa vida sensibilidade ao teu Espírito. No nome de Jesus. Amém e amém e amém e amém. Que nessa manhã você saia daqui para tomar pequenas, grandes e médias decisões guiadas, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Amanhã a gente se vê aqui, nesse horário, e um dia extraordinário, que você possa construir seu excepcional dia, guiada pelo Espírito Santo do Senhor, no nome de Jesus. Beijo com cheiro no coração de vocês, um abraço apertado, e amanhã a gente se vê.